Bom dia, hoje com Uber, hoje é dia 23 e nós estamos chegando no verso 18 do livro de Eclesiastes Salomão. O Uber resolveu pular no meu colo bem na hora que eu liguei a live, então ele vai ficar aqui no colinho. Bom dia, com o Uber, que é o meu Snoopy, né? Charlie Brown, um monte de corações, e aqui vamos nós. Estou feliz que nós estamos indo para o último verso do capítulo 1 do livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão. Deixa eu chegar aqui mais pertinho para vocês me verem melhor. Aí, tá bom? Melhorou? Espero que sim, né? Então vamos para o verso completo. Ele vai, não adianta, ele não sai do colo enquanto ele não quiser. Então vamos lá. Lembrando que essa tradução, eu estou lendo um livro, pegando as informações de uma tradução. Então, o original talvez seja mais fácil de entender do que essa tradução, então eu vou explicando, porque eu também no começo, no primeiro momento, eu não entendi, mas vou devagar. O verso diz assim: porque na muita sabedoria há muito enfado. Quer dizer, quando a gente sabe muito, tem muito enfado. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais dor a gente sente. Então, vamos olhar para essa frase do rei Salomão sobre o ponto de vista sistêmico. Então, essa é uma daquelas frases que dá vontade de suspirar, né? A gente suspira e suspira profundamente. Pronto, melhor assim. Salomão é o homem mais sábio da sua época, né? E ele ele reconhece aqui de forma sincera que ele saber demais é cansativo, saber demais cansa. E quando a gente sabe profundamente, dói. É isso que ele está falando. Saber demais cansa e saber profundamente dói, né? Mas ele não está falando de informação. Ele está falando de consciência, né? Quanto mais consciência a gente tem, mais clareza a gente tem das coisas, mais clareza a gente tem daquilo que falta, a gente tem mais clareza daquilo que a gente perdeu, pessoas, histórias, coisas que aconteceram e a gente perdeu, destinos difíceis, a gente tem mais clareza sobre esses destinos difíceis, e a gente percebe que tem muitas feridas abertas, né? Tanto nossas como das pessoas à nossa volta, né? Tem um filósofo chamado Nietzsche, que ele tem uma frase que ele fala assim: aquele que tem um porquê enfrenta qualquer como. Então ele está dizendo assim: se você tiver uma meta, uma direção, um destino, você sabe para onde você quiser ir, qualquer dificuldade que você tiver no meio do caminho, você enfrenta. Aparentemente, é o que ele está dizendo. Mas Nietzsche foi um que chegou nesses pensamentos depois de carregar fardos muito pesados, né? A vida dele não foi nada fácil, né? E ele disse que o olhar aberto é suportar o trágico também, suportar o peso do trágico. Eu quero aqui ampliar porque que eu trouxe Nietzsche com essa frase dele aqui. Porque quando a gente abre o nosso coração, a gente não abre o coração só quero notícia boa, só quero saber de coisa bonita, boa, porque meu coração está aberto, porque eu sou uma pessoa de paz. Mas quando a gente abre o coração, a gente abre o coração para tudo, a gente abre o coração para a vida e abre o coração para a dor, para as perdas, né? Para as feridas que não foram resolvidas lá atrás ou na nossa própria vida, né? Então a gente abre para isso também. O Jung chama isso de se abrir da noite escura da alma, né? Um momento em que a consciência se amplia, ela nos atravessa como se fosse uma espada, vem a dor. E quando a gente abre o olhar e vê, a gente vê o todo, o que nos traz prazer, alegria e felicidade, e também aquilo que nos traz dor. Essa é a grande coragem
de alguém que vai fazer terapia, de alguém que faz uma constelação. Ele se abre para o inesperado. E o inesperado, às vezes, pode trazer dor, às vezes bastante dor. Hellinger fala desse enfado, mas ele já tem um olhar diferente. Ele fala que esse enfado, essa dor, faz parte do processo de se tornar adulto. Então, ele diz que esse saber, ele transforma a criança num adulto. Ele transforma aquilo que nos desilude, né? Que nos desiludiu, num sentido melhor para a vida, né? Ele nos tira da ilusão e nos entrega a realidade como ela é. É isso que ele fala, sim para a vida. É a realidade como ela é. A realidade tem feridas, tem destinos difíceis, tem abandonos, tem exclusões. Essa é a realidade, né? Então, quando a gente se dá conta e aceita que isso existe, isso se chama crescer no campo sistêmico. A gente sai do lugar da criança, a gente sai do lugar da vítima, deixa eu ver aqui se está, e vai para o lugar do adulto, né? Onde a gente vê a verdade sem floreios, né? Essa é a verdade. E aí, quando a gente olha para a verdade, traz dor, mas também traz muita paz, né? Mesmo quando a gente está diante, mais paz ainda, quando a gente está diante de uma situação que não tem solução. Por exemplo, alguém que a gente ama muito e está com uma doença terminal. Essa é a realidade. Não adianta fingir que não é, porque essa é a realidade, né? Então, mesmo ali, quando a gente aceita que essa é a realidade, isso nos traz paz. Estou me lembrando agora que eu tive uma vez uma paciente que sentia que ela estava sempre muito cansada. Ela carregava uma culpa gigante, eu nem sabia por quê. Ela era boa mãe, era boa filha, era boa esposa, pelo menos se esforçava em ser, né, dentro da possibilidade dela, mas ela se sentia constantemente culpada. Não importa o que ela fizesse, ela se sentia culpada. Ele está participando hoje da live. O que aconteceu? A gente fez a constelação e apareceu uma história que a avó dela tinha entregue um bebê lá pelos anos 50. Ela deu um bebê para adoção. Ela era jovem, engravidou e escondeu essa gravidez. Quando o bebê nasceu, ela entregou para as freiras para adoção e nunca mais soube de nada. Mais tarde, ela casou com o avô dessa moça. E aí teve os filhos que tiveram juntos e um desses filhos era o pai dessa moça, né? Então isso era um segredo de família. E quando isso apareceu na constelação, é claro que ela não sentiu alívio, muito pelo contrário. Ela falou, vou investigar, vou ver essa história para ver se é verdade mesmo, não sei o quê. Então, no primeiro momento, o que ela teve? Dor, muita dor, uma dor profunda, surda, ancestral. Era a dor da avó, que para continuar pertencendo àquela família, precisou dar um filho dela. Isso foi a dor que ela sentiu naquela constelação. Mais tarde, a gente se encontrou e ela me contou que alguma coisa começou a se organizar dentro dela e ela entendeu o porquê dela se sentir sempre culpada, né? A culpa não era dela, a culpa era da avó. Então, essa verdade doeu muito, mas também curou a culpa que não era dela, né? Tem uma outra história assim de gravidez, estou me lembrando agora, que talvez faça sentido.
Uma vez um paciente, pronto, ótimo, saiu do colo. Uma vez um paciente me contou que a mãe dele era fria, a mãe dele nunca tinha nada para dar, ela estava sempre preocupada com as coisas dela. Ele falava assim para mim, a minha mãe não sabe amar, minha mãe não sabe. Então, a gente foi fazer a constelação. E apareceu na constelação outro pai. Como assim? A gente botou o pai e a mãe e veio uma outra figura que se identificou como sendo o pai. Então, o pai que ele sempre reconheceu como o pai dele, desde que ele nasceu, não era o pai dele. Apareceu ali. Ele foi investigar. E a mãe contou que ela tinha 16 anos. Já estava de namoro com o pai dela, com o marido com quem ela se casou, mas ela foi estuprada por um homem mais velho da família. Eu não vou entrar em detalhes porque não interessa. E engravidou dele. Como ela já estava com esse namoro, eles casaram, né? O rapaz tinha 20 anos, ela tinha 16. E ele assumiu esse bebê como sendo dele. Quem contou isso pra ele foi a mãe, né? Então, é outro segredo. E a gente não sabe por quê, mas é uma... Então, quando a gente sabe, isso dói. Ele foi procurar, ele foi ver, como assim? E foi conversar com a mãe, e a mãe contou. É verdade. Ele te criou, mas não te gerou. Então, na realidade, tem uma história por trás de dor. E claro que isso tocou o meu cliente profundamente por muito tempo. Até que ele pôde olhar para a mãe de uma forma diferente. Pôde acolher a dor da mãe. Imagina aquela menina de 16 anos. Com tudo aquilo que aconteceu. Então ele olhava para a mãe de um jeito e percebeu que ela era vulnerável, que ela era humana, que ela também carregava dores dela, né? Então, ele saber disso levou ele ao estado de dor, claro. Mas essa dor tirou ele da posição de julgamento, minha mãe é isso, aquilo, aquilo outro, né? E deixou que o coração dele se abrisse para o amor dele para a mãe, né? Bonita, né? História. Bem cabeluda. Então, o verso do Salomão diz assim, porque na sabedoria há muito enfado. Tem muita dor na sabedoria. E o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Então, quanto mais você sabe, às vezes é melhor a gente não saber. Porque quanto mais a gente sabe, mais aumenta a dor. Então, a minha pergunta para vocês hoje será que tem uma história aí onde, quando você soube, foi impactante, foi duro, foi transformador, né? Te afastou de um La La Land e você caiu na realidade? Que verdade que você descobriu que mudou tudo, inclusive te tirou do teu estado infantil e te trouxe para o lado do seu estado adulta, né? E a minha pergunta é, você acha que cresceu mais na alegria ou nas dores na vida? Onde a gente cresce mais? É uma pergunta para a gente fazer hoje. Ok? Então, vamos para a meditação de hoje, lembrando que essa live fica gravada e você vai assistir ela no Instagram assim que eu terminar. E tem um grupo do WhatsApp que chama-se O Rei Salomão Cá Entre Nós, onde eu posto diariamente
a frase do dia, né? O verso do dia e o que eu disse, a minha interpretação do que eu trouxe para vocês nesse dia. Então, se você não pôde ver aqui ao vivo, talvez você possa ver a gravação. E se você também não pôde ver nem a gravação, você sempre vai ter todos os dias o texto daquilo que foi dito, que pode te ajudar bastante. Então é só clicar aqui na minha bio, entra no grupo do WhatsApp e a partir do momento que você entra, você passa a receber. O que não é retroativo, o que já foi publicado não tem como te enviar, mas daqui para frente nós estamos no começo, eu acho que tem muito ganho, ok? Então, vamos para a meditação de hoje. Antes da meditação de hoje, mais uma vez, eu vou pedir para você, se você gostou, se você achou interessante, compartilhar esse vídeo, esse link do vídeo, né? O link do meu Instagram, com 3 pessoas. Vamos compartilhar e ter essa troca de dar e receber para mais pessoas poderem ter acesso ao conhecimento do Rei Salomão e a esse caminho. Essa é uma bula, né? Ele está nos dando uma bússola de como caminhamos na vida, né? Ele já viveu e está nos ensinando o que a vida espera de nós e o que nós podemos esperar da vida, ok? Então, começando com a meditação de hoje, lembrando que é para você repetir em voz alta, para você escutar a sua própria voz falando essas frases e isso possa entrar no seu coração e na sua memória. Então, primeira coisa é, hoje eu aceito que crescer dói. Hoje eu aceito que crescer dói. Há uma paz que só chega depois da gente ver a dor que é. Há uma paz que só chega depois da dor de ver aquilo que é. Depois da dor de ver aquilo que é. E é nessa verdade do que é que a minha alma repousa. É nessa verdade do que é que a minha alma repousa. É isso. Encerramos o capítulo 1 do livro de Eclesiastes e amanhã eu vou dar a introdução para o capítulo 2. Então, mais clareza, mais presença na nossa vida adulta. Um beijo e até amanhã. Nós vemos amanhã.